boa tarde, boa noite, bom dia, dependendo da hora que vocês assistirem a esse vídeo. Meu nome é Fred Dier, eu sou membro da Academia de Letras da Bahia, sou advogado e sou professor da Universidade Federal da Bahia. E sou o coordenador desse simpósio, que entra agora para a segunda edição, que é um simpósio promovido pela Academia de Letras da Bahia, para conversarmos a respeito das relações entre o direito, que é a minha área de predileção, a minha área de investigação. Eu acho que, Nelson, eu acho que é melhor isso. O direito, que é minha área de investigação, a arte e a literatura. O presidente Ordep Serra, que foi quem me outorgou esse mandato, ele achou que eu tinha condições de fazer isso. E eu, sinceramente, eu não tenho condição nenhuma de fazer isso. Mas eu gosto de organizar, de movimentar e trazer quem pode me ajudar nessa tarefa. E hoje é o segundo painel dessa segunda edição. O primeiro painel houve aqui há 2 semanas atrás. E nesse segundo painel, eu conto com a presença de queridos amigos, né, que são absolutamente especialistas no assunto que eu quero apresentar. O primeiro deles é o professor Pedro Lino Carvalho, meu amigo de muitos anos, professor da Universidade Federal da Bahia, professor de Direito Civil, mas um filósofo, e um esteta, e um estudioso, e um muito interessado pelas relações entre o direito e as mais diversas manifestações do pensamento humano, inclusive a manifestação artística. Tanto que Pedro Lino ele tem um curso de extensão na nossa Faculdade de Direito, na Universidade Federal da Bahia, envolvendo direito, literatura e teatro. E eu o convidei exatamente para ele falar um pouco dessa experiência nesse curso de extensão que ele mantém na nossa faculdade, para a gente poder ver como é que as coisas estão acontecendo na vida das faculdades, de que maneira o direito e as manifestações artísticas têm sido levados para a conversa dentro das faculdades. No ano passado, a gente convidou Daniel Nicuri, professor da Faculdade Baiana de Direito, que ensina há 16 anos a disciplina Arte e Direito, e ele passou isso para a gente. Essa experiência de 16 anos de ensino dessa disciplina aqui na Faculdade Baiana de Direito é obrigatória. E agora eu convidei Pedro Lino para falar um pouco dessa experiência lá na UFPA, desse seu curso de extensão. O segundo convidado é meu amigo brilhante, um dos mais conhecidos advogados brasileiros, professor doutor José Roberto de Castro Neves, professor da PUC do Rio de Janeiro. E o convite para ele é um convite quase que autoevidente. Castro Neves é provavelmente, eu não fiz um estudo aprofundado sobre isso, mas ele é provavelmente o autor brasileiro com mais livros sobre as relações entre direito, arte e literatura. Acho que não há ninguém que tenha mais obras da própria autoria ou coordenadas por ele. Uma vez ele fez a gentileza de me mandar o conjunto das obras que eu suponho as obras não esgotadas ou que ele tinha em casa. E teve que vir por transportadora. Né? Não foi um simples pacote do correio, um negócio desse tamanho. Sim, é impressionante. Vai de Beatles a Machado de Assis. É impressionante a versatilidade e o modo como Zé Alberto ele mostra para a gente não só a importância, né, de a gente fazer essas relações, como a beleza disso, né? E como isso é maravilhoso, como isso é sensacional. E aí ele vai fazer exatamente a apresentação e vai contar um pouco dessa sua relação e apresentar esse panorama da sua obra. E o terceiro convidado é um confrade, membro da Academia de Letras da Bahia, meu amigo também de muitos anos, professor Nelson Cerqueira, que é um dos maiores intelectuais vivos da Bahia, um polímata, talvez o maior polímata baiano vivo. É pouco provável que haja um assunto sobre o qual o Nelson não possa conversar com razoável nível de profundidade, de atracamento de navio a parto de onça, o que passar pela frente, Nelson fala e fala muito bem.
é professor, colaborador do programa de pós-graduação em Direito da Universidade Federal da Bahia há mais de 20 anos, ou quase 20 anos, né? Embora ele não seja professor da Faculdade de Direito, ele é professor colaborador exatamente por conta dessa sua capacidade absurda de relacionar conhecimentos, sobretudo conhecimentos de epistemologia, de filosofia, de literatura, ele que também é um literato e um escritor. Então, veja que o time hoje é um time peso pesado, peso pesado. E, feitas as apresentações e seguindo um padrão de gentileza baiano, vamos dar a primeira palestra para o nosso convidado de fora da Bahia, o professor Castro Neves, que não só é de fora da Bahia, é professor da PUC-Rio, como eu disse, um advogado bastante conhecido, mas ele também está fora do Brasil nesse momento, portanto, ele está com algum fuso aí, e a essa hora da noite aí deve estar mais cansado. Então, professor Castro Neves, fique à vontade. Muito obrigado pelo convite, meu caro. Bom, em primeiro lugar, Fred, eu queria te agradecer imensamente ao convite. Quando você diz que eu sou o único baiano, isso me dá uma tristeza enorme no coração, porque a Bahia é seguramente o estado mais extraordinário do Brasil, né? O único estado que tem comida baiana, música baiana, literatura baiana. A Bahia realmente é diferente de todo o resto, né? Enfim, então quando você fala, meu coração apertado, eu gostaria demais de poder dizer isso também, mas todo brasileiro é um pouco Bahia também. É um prazer estar aqui. Você que é uma referência, né, no estudo do direito do Brasil, para mim é uma honra. É uma honra estar com o Nelson também, estar com o Pedro, meus colegas também, todos os nossos professores. Muito obrigado. O professor Didier me chamou, né, para ajudar aqui, para estar com vocês nessa tarde, e eu preparei uma apresentação para orientar um pouco a minha conversa, que vai ser sobre direito e literatura hoje. Então, eu fiz aqui meu share screen, eu já botei aqui, e eu conversa hoje, se eu consigo botar aqui. Se vocês estão vendo, engraçado. Conseguem ver aqui a minha apresentação, não? Conseguimos. Ótimo, ótimo. Então, no fundo, é um pouco uma coisa de por que o profissional de direito deve ler. Esse é o tema aqui dessa conversa, de marcar meu tempo aqui para não me exceder. E, basicamente, eu queria convencer quem estiver nos ouvindo, porque se é que já não é um convicto, não é, de que a literatura, para o estudo de direito, tem uma série de proveitos, né? O primeiro deles é que ela estimula o autoconhecimento, né? A literatura faz a gente conversar com nós mesmos, e isso é muito importante, a gente refletir, a gente se indagar, ela faz com que a gente reflita muito. Então, esse é um primeiro proveito. O segundo, que é um outro aspecto fundamental na vida do profissional de direito, seja ele advogado, juiz, o que for, que é o de se comunicar. Não raro, não é? A gente vê que as questões dos litígios, eles decorrem de uma falha de comunicação, até litígios particulares, né? Não foi isso que eu quis dizer, né? E daí vai. O terceiro. Pois não. Só uma coisa, você está passando os slides ou não está passando os slides? Não, por enquanto não, tem a forma de se comunicar. Não passou nenhum até agora? Não, só está no primeiro. Desculpa, então, engraçado, eu tinha que passar o outro, eu tinha que passar aqui. O segundo. Não passou? Eu vi aqui que o segundo diz respeito a isso que você está dizendo, dá para ver aqui, mas não colocou no... É curioso, desculpa, eu vou tentar share screen novamente e ver se pega no tranco aqui. Ficou travado no primeiro. Entrou agora? Agora entrou. Deixa eu ver se eu passar o próximo. Deixa eu ver se eu passar aqui o próximo, vai passar. Vamos testar aqui. Passou? Agora o outro passou, né? Passou. Então, pronto. Ótimo. No tranco. Muito bem. Gratíssimo. Então, a segunda questão é essa comunicação. A terceira tema fundamental, que também é um exercício constante do profissional de direito, do advogado, do juiz, do que seja, é a ideia de interpretação, que é fundamental, não é? A de conseguir compreender aquilo que se expressou da melhor forma, né? Às vezes, a terceira, quarta razão é a compreender a humanidade, que é uma outra razão fundamental pela qual a gente deve ler, né? O abecedário dos tipos humanos, e a literatura é uma referência, um dicionário, né? Das situações, e a gente antecipa isso e se coloca no outro lugar, a empatia. E, finalmente, a cultura, que é um tema também
fundamental, e a literatura, certamente, ao lado das relações que a gente tem com os nossos pais, a grande cornucópia de cultura. Então, essas razões, eu vou explicar um pouco isso, mas antes, muito rapidamente, Fred, é interessante a gente falar que, quando a gente trata de direito e literatura, na verdade, esse mundo ele envolve três diferentes espécies, né? A primeira é do direito da literatura. E é interessante que é muito estudada nos países civilizados. Aqui no Brasil, eu estou vendo aí que aí na Bahia vocês também estudam isso, que é um sinal de civilização, mas a gente ainda tem que avançar muito. Mas a primeira espécie, digamos assim, é o direito da literatura, que vai tratar de temas como copyright, né, os direitos autorais todos, a liberdade de expressão, isso tudo relacionado ao direito da literatura, né? São questões jurídicas relacionadas à forma como você se expressa, as garantias, né, do autor, essa coisa. Um segundo tema é o direito como literatura, que é um conceito que nos Estados Unidos é muito forte. Tem um texto extraordinário do juiz da Suprema Corte, o Benjamin, e ele fala de que o juiz, né, o julgador, quando ele profere um voto, ele deveria estar fazendo uma literatura. Ele devia escrever tal como se ele estivesse escrevendo um romance, né? E é uma versão linda. E o advogado, por sua vez, quando escreve, também deveria escrever como se estivesse escrevendo um belo livro para esse prazer da literatura. E eu trouxe só aqui para mostrar como isso é possível, né? Um texto clássico, icônico, né? do piano, do Digesto, né? que é um conhecidíssimo, mas eu nem vou ler, porque até para ganhar um pouco de tempo, mas é uma beleza, porque aqui realmente a poesia e a literatura elas quase que se unem, né? Viver honestamente, não lesar a ninguém, dar a cada um o que é seu. A jurisprudência é o conhecimento das coisas divinas e humanas, a ciência do justo e do injusto. É uma beleza. Aí tem outro texto, também feito por um advogado, também icônico, um pouco posterior, que é o Thomas Jefferson, também advogado, né? Praticante, inclusive, e ele fala na Declaração de Independência, que nada mais é do que um libelo, né, contra o Jorge III da Inglaterra. Ele também traz um tema lindo. São conceitos filosóficos, ele coloca numa linguagem jurídica, não é? E cria um mundo diferente de possibilidades. Ele reinaugura a ideia até de democracia moderna, e também que é um texto que poderia claramente ser identificado como uma poesia, no fundo. E é um texto, na verdade, jurídico. Tem uma coisa interessante, como é que o legislador foi inteligente, né? Ele não garante a felicidade, ele garante a vida, né? Os direitos alienáveis, a vida, a liberdade, mas a felicidade, claro, a gente não pode dar para ninguém. A felicidade, o que a gente pode fazer é criar um ambiente, né, para que as pessoas sejam felizes, mas felicidade a gente não pode garantir. Isso é um tema que eu, particularmente, gastei muito tempo na terapia tentando dar felicidade para meus filhos, e depois de um tempo, esse texto, inclusive, me ajudou a perceber que felicidade a gente não dá para ninguém, para nossa mulher, para nossos pais, para quem está do nosso lado. O que a gente pode fazer é ser uma pessoa gentil e, com isso, que eles sejam felizes. Mas é até onde a gente vai. E, finalmente, que é o que eu queria gastar mais tempo aqui hoje, é o direito na literatura, que é um barato, né? O Fred já antecipou um pouco isso, né? É um tema iluminador. E eu queria começar com uma tese de que o direito, na verdade, no Ocidente, ele nasce junto da literatura. Na Grécia Antiga, não é? Quando a ideia da democracia surgiu, evidentemente era uma democracia muito incipiente, né? Porque os gregos, vocês sabem, né? As mulheres não votavam, os metecos, né? Os estrangeiros, os escravos, né? O homem apenas de uma determinada idade, o homem tinha que ser o homem ateniense, né? Era uma democracia muito reduzida, mas era uma democracia. Era uma ideia totalmente revolucionária. Até então, quem mandava era o chefe. E quando eles criam a democracia, essa ideia vem à tona, eles tinham que criar, ao mesmo tempo, um modelo jurídico que fosse condizente com essa ideia extraordinária, porque não havia isso. Porque até então, né, numa ditadura, num mundo arbitrário, manda o dono da coisa, manda o chefe, né, manda o faraó, né, o sátrapa, mas não manda. A democracia ela não tem essa ideia. E isso vai acontecer com o teatro. O teatro, que era uma forma de educação do povo, os atenienses, né? Eles iam ao teatro todos vestidos de branco, numa determinada época, era quase uma procissão. Eles iam lá nessa procissão e aprender e discutir temas relacionados ao Estado.
E eu queria citar para vocês a Oresteia e a Antígona, que são, na verdade, o nascimento do direito. A Oresteia é incrível, né? Porque esse raio grego, né? Ele acontece num momento muito específico, né? No século quarto, quinto antes de Cristo, é um século, basicamente, que isso acontece, em que essas peças todas, né? Uma tríade extraordinária de dramaturgo, né? Cujas peças são conhecidas até hoje. É incrível que essas peças têm 2.500 anos, né? E principalmente tratando do Estado, o Ésquilo e o Sófocles. E é interessante, Fred, que eram trilogias. A gente fala hoje da trilogia, o Guerra nas Estrelas, o Poderoso Chefão, mas essa ideia de trilogia já estava lá. Eles criaram esse modelo de trilogia, né? E ele faz essas 3 peças que trazem um tema muito caro ao Estado, muito caro ao direito, na verdade. Nada mais é do que o devido ao processo legal. Vou explicar para vocês um pouco rapidamente. Eu poderia ficar aqui horas, porque é um tema muito interessante, né? E eles cuidavam muito das famílias. Tinha uma coisa interessante, imagina se fosse assim no processo, Fred, que é o seguinte: a família toda ficava envolvida. Quando alguém da família cometia algum erro, eles tinham um conceito chamado genós. A família inteira era culpada, a família inteira era responsabilizada. Você não dividia. Então, se alguém entrava em litígio com outra, a família inteira ia junto. E as maldições, portanto, acompanhavam a família. E aqui a família dos Átridas, que é uma história conhecida, mas o que é importante para a nossa história aqui é o Agamenon, que era filho de Atreu, o Tântalo, aquela famosa suplício de Tântalo e tal, e o Agamenon era irmão do Menelau, nascem as filhas as Dioscoras, as filhas de Zeus com Leda, né? E que são 2 ovos, né? O Castor e Pólux no ovo, no outro ovo nasce a Helena e a Clitemnestra. Helena era a mulher mais linda do mundo, a icônica Helena, né? Depois o Kiss Me Helen, Make Me Mortal with a Kiss lá do Marlowe, era Helena maravilhosa. E a Clitemnestra, que já é uma grande maldade, porque você imagina você ter uma irmã linda, mais linda do mundo, ainda chamar Helena e você chamar Clitemnestra, né? Já é um nomezinho difícil. Mas, enfim, o fato é que as irmãs se casaram com 2 irmãos. A linda Helena casou com o Menelau e o Agamenon casou com a Clitemnestra. E, como se sabe, né, o Paris, que era o príncipe que foi banido de Troia, ele participa de uma arbitragem, isso é uma outra história também, já aí vai longe, e ele acaba, por uma série de razões, raptando a Helena. Eu vou poupar um pouco vocês, mas é uma história ali extraordinária, e leva a Helena para Troia. Os gregos, então, vão atrás dela. O Agamenon é o grande líder, né? O Menelau é o irmão dele, bobão, que não consegue. E ele, então, volta vai a Troia, derrota os troianos, né? O grande líder, e volta para a cidade dele, para Tebas, com inclusive uma escrava, que é a Cassandra, que é a princesa, né? E quando ele chega lá, a Clitemnestra está louca com ele. Por quê? Porque antes de viajar, como os ventos não estavam bons, o Agamenon foi avisado que teria que fazer um sacrifício, o sacrifício de Ifigênia, da filha, para que ele pudesse ir com bons ventos para a Troia. E aí, claro, é uma metáfora, né? Uma grande imagem da vida do homem público, que tem que sacrificar a própria família, né, em benefício de uma causa pública. Isso é uma metáfora que é, inclusive, famosa, conhecida e repetida, essa imagem, né? E ele manda matar a filha. E a Clitemnestra nunca perdoa o Agamenon por ter matado a filha. E ela começa a ter um caso com o Egisto, que é um primo, enfim, de um problema de uma outra geração. Então, quando o Agamenon chega, e aí começa a história, a primeira da trilogia, a Clitemnestra mata o Agamenon para se vingar por essa morte da filha, para usurpar o trono, né? O Egisto ajuda, e é a primeira parte da peça, essa matança do Agamenon. Os filhos de Agamenon e Clitemnestra têm que fugir. A Eletra, né, que é apaixonada pelo pai, o Freud depois tratou disso, e o Orestes, que ainda era menor, mas juram vingança. Na segunda parte da peça, o Orestes, ele se vinga e mata a mãe. Ele mata a mãe, é uma cena fortíssima. Na hora da morte, a mãe mostra o seio para ele, diz: olha, esse seio aqui que te amamentou, você imagina que isso foi feito há 2.500 anos, e aí ele mata a mãe. E ele enlouquece. Ele é perseguido pelas Eríneas, que são as deusas antigas, que enlouqueciam os culpados. E aí que a história é genial, porque ele é levado a julgamento. E aí é a grande discussão, porque o que acontecia até então, na Grécia Antiga, é que quem matasse alguém da família era morto e não tinha nem conversa.
Não tinha espaço para... Não existia o conceito de contraditório, de ampla defesa. Mas aí, na peça, vem Atenas, que é a deusa da justiça, e diz, olha, todas as pessoas têm direito à ampla defesa. Todos têm o poder e a prerrogativa de explicar as suas razões. E mais, ele tem que ser julgado não por mim, por um Deus, mas tem que ser julgado por iguais. 12 pessoas, cidadãos iguais a ele, é que vão dar o veredito do resultado dele. Então, olha quantas coisas incríveis que a gente não superou até hoje, foram dadas pelo teatro. Ampla defesa, a possibilidade de explicar o que aconteceu, não ter uma morte já definida. E ele explica, aconteceu, estava vingando o pai, e conta a história toda, né? Ele tinha consultado o Apolo, e aí o resultado é 6-6. E aí vem, então, Atenas, Minerva, né? Na mitologia romana, e diz, olha, já que houve esse empate, indúbio pro réu, indúbio pro humanitate, ou seja, e na dúvida, a humanidade tem que vencer. Então, ela traz esse conceito também. Então, vejam quantas coisas interessantes são retiradas da dramaturgia, da literatura, não é? E a gente aplica até hoje, são conceitos fundamentais, né? Antígona, que já é o Sófocles, que foi uma geração posterior, embora eles tenham... O Ésquilo viveu muito mais tempo, né? Mas eles foram contemporâneos, embora o Sófocles mais novo. Já é uma outra explicação extraordinária, que conta já de uma outra família também, que deu uma desgraça completa, dos Labidácidas, é uma outra também família desgraçada, né? Mas, basicamente, o que acontece aqui é que Antígona também é uma peça de 400 e alguma coisa, 59, se eu não me engano, mas, basicamente, aqui ela começa nessa situação em que os irmãos da Antígona, que disputavam o trono, um mata o outro, né? Também para entrar na cidade. E, em função disso, em Tebas, o rei, que é o tio delas, promove um édito impedindo o enterro do Polinices, que era um desses irmãos. Que tinha matado eles é o Etéocles, que era o irmão da Antígona, né? E Antígona não suporta isso e enterra o irmão, porque ela acha que é um absurdo, ela acha que é um direito básico, um direito natural, um direito superior que as pessoas sejam enterradas. É um direito divino, né? E quando o tio, então, diz que quem me respeitou o meu édito, ela a primeira dizer, fui eu desrespeitei o édito, porque esse édito é um absurdo, não é razoável que isso aconteça, ela é emparedada, não é? Mas ela é um símbolo. Durante a Revolução, enfim, o golpe, enfim, durante a ditadura militar no Brasil, os militares tentaram prender Sófocles, não acharam Sófocles, é verdade essa, mas a história ela é subversiva na medida em que ela fala exatamente da oportunidade ou até do dever de, determinados momentos, você não respeitar uma regra se a regra for absurda. Então, é óbvio que é um conceito também, né, muito importante que faz com que nós pensemos, né, afinal de contas, o que a gente respeita. Né? Então, de novo, é um conceito também importante para o direito, até para ele se fortalecer. Fé dúvida é fé morta, lá do Unamuno. Né? Enfim, então, esse é o conceito de conhecimento. Eu vou citar, por última vez, os gregos, e falando dessas razões, que é uma história também que fala do autoconhecimento completamente, que é a história do Édipo, que também é de Sófocles, e que, na verdade, faz parte dessa trilogia da qual compõe a Antígona, que é também de uma família desgraçada, e muitas pessoas conhecem a história do Édipo, né? O pai dele, o Laio, era mais velho, ele se casa com uma jovem, né, a Jocasta, e eles têm um filho. Quando veio o filho, os gregos acreditavam muito nos vites, né, no vaticínio. E esse oráculo, então, diz que, olha, esse rapaz aqui vai ser a causa da sua desgraça. Ele, então, manda o filho embora, manda matar o filho. Né? Essa grande discussão também arquetípica, né, das gerações, né, superando umas outras. Né? E ele manda uma pessoa matar o garoto, só que ele não tem coragem de matar o menino, acabar levando ele para um pastor, e o pastor ele acaba chegando em Corinto, e lá ele é criado pelos reis de Corinto, achando que é filho. Quando ele tem 18 anos, o Édipo, um bêbado espelhado, você não é nem daqui, você não é filho dos seus pais. Ele fica angustiado, vai no oráculo de Delfos, o oráculo diz para ele uma coisa horrorosa, que é, você vai matar o seu pai e casar com a sua mãe. Ele fica desesperado com aquilo, mas os gregos tinham essa ideia do destino, né, como uma coisa insuperável. Ele fica e tenta fugir para o caminho oposto ao caminho de Corinto,
Tebas, e é interessante que o Tebas era uma cidade que ficava perto ficava longe de Atenas, mas era uma cidade aliada a Atenas. Então, os gregos, dramaturgos, prestigiavam muito Tebas, por esta razão. Queriam fazer Tebas ser uma cidade que fosse o local dos eventos. Né? Muito bem, quando ele chega perto de Tebas, Tebas está dominada por uma esfinge, que é um monstro mitológico, né? Cabeça de mulher, mas um corpo de leão e uma alado, né? E essa esfinge ela ficava na porta de Tebas e propunha um enigma. E ela dizia: decifra-me, eu te devoro. Então, a pessoa que conseguisse, né, defender aquele enigma era salva e libertava a cidade, e ela se matava, mas, se do contrário não conseguisse, a esfinge devorava o sujeito. Então, o Édipo ele topa participar desse enigma, e ela diz o seguinte: qual é o animal que de manhã tem 4 patas, à tarde tem 2 patas e à noite tem 3 patas? E o Édipo diz: é o homem. Porque o homem engatinha quando é pequeno, né? Ele anda com dois pés, né, durante a vida, e no fim da vida apoiado numa bengala, então tem 3 patas. Ele acerta, salva a cidade, e então ele oferece a ele, né, a jovem ainda, né, a rainha, cujo rei Bulaio tinha morrido, né, e uma situação um pouco misteriosa. Ele se casa com a mãe, e aí, eu não contei, eu passei para essa fase, quando ele vai para Tebas, né, quando ele está no caminho, ele encontra um séquito passando, e esse séquito tinha um senhor arrogante que manda ele sair da estrada. Ele também, jovem, impetuoso, desafia o séquito, mata esse senhor, mata todo mundo, um só que escapa, e ele, naquele momento, sem saber, tinha matado o pai, que era o pai que caminhava naquela liteira ali, que estava sendo carregado. Depois, como eu falei, ele liberta Tebas, se casa com a mãe. Então, a profecia está consumada. E o que acontece é que, tempos depois, ele tem 4 filhos com a mãe, né? Antigo, né? É a mais nova, né? Tem 4 filhos com a mãe, e um dia a peste toma conta de Tebas, ele vai para o oráculo, e o oráculo diz: olha, o problema é o seguinte, o problema é que o assassino de Laio está impune. A morte de Laio não foi sanada. E aí ele começa a tratar. E é interessante que o Édipo Rei, que é aí que começa a história do Édipo Rei, do Sófocles, é um inquérito policial. Ele querendo saber como é que foi. Então, mostra como é que funciona o processo judicial na Grécia Antiga. Como é que procura o cara, a testemunha fala uma coisa, chama outra pessoa. Bom, o vaticinador serve também como testemunha. Ele vem trazendo as pessoas, os dados todos, até chegar na conclusão que foi ele que matou o pai, e ele se casa com a mãe. Quando a mãe toma ciência disso, a mãe se mata, ele se cega. Mas é uma história interessante, mas basicamente, isso que eu queria falar, é uma história sobre o autoconhecimento. Porque não é à toa que o Édipo é rei. Ele é rei porque ele sabe. O Édipus tem vários significados, a palavra, mas significa, entre outras coisas, 2 pés, que é o homem, né? E significa também em grego, eu sei. Porque ele é rei, porque ele sabe, ele conhece, ele consegue decifrar a esfinge. Porém, ele não sabe quem ele é. E esse é o problema dele, ele não sabe quem ele é. E essa é a causa de toda a desgraça. Então, é uma peça lindíssima, interessantíssima, com vários significados, mas basicamente é isso. E aí, enfim, ainda nessa linha do autoconhecimento, eu queria falar rapidamente de 2 livros incríveis também, que é a literatura. Um é O Médico e o Monstro. Todos eles foram escritos antes de Freud, que é incrível isso, né? Porque já falam subconscientemente. O Médico e o Monstro é aquela história do médico, né? Aliás, ele é narrado por um advogado, esse livro também tem um barato isso. Ele começa contando por um advogado, que era o advogado do cara, porque o sujeito, o médico, né? O Dr. Jekyll, né? Ele começa a tomar uns remedinhos para entender quem ele é, para se libertar, para sentir quem ele é, e essa maluquice, ele não sabe mais se ele é um monstro ou se ele é um médico. É interessante que entre o J e o H, em inglês está o I, né, que é o I, sou eu, né? Então, essa coisa da dualidade, e é um livro extraordinário. E o Dorian Gray é um livro incrivelmente atual. O Oscar Wilde, no inglês, totalmente brilhante, né? Ele, na verdade, era homossexual, foi preso por causa disso. Esse é o único romance dele. E a história que ele conta é uma história que é o Instagram da época. É incrivelmente, assim, podia ter sido escrita hoje, porque é essa história desse sujeito, que é um dandy, e fazem um retrato dele maravilhoso, lindo, e, de repente, ele não envelhece, só o teatro, só o retrato dele que vai ficando velho. Ele vai fazendo algumas escolhas imorais, algumas escolhas altamente reprováveis, mas essas escolhas só o retrato que percebe que ele vai ficando decrépito mesmo. Ele começa a ter um medo que as pessoas vejam
quem ele é. E quem ele é está nesse retrato, que ele cobre, que ele esconde, enfim. Então, esse mundo hoje de Instagram, que as pessoas se postam, se colocam, só as coisas lindas, mas a verdadeira pessoa está escondida. Então, é interessantíssimo. Uma coisa interessante também, falando ainda de eu, são os modelos. E aí, tem livros, e aí, para quem está nos ouvindo aqui, livros que são extraordinários, que falam sobre a formação, e eu acho que também acredito muito nisso, né? Que a literatura serve também para a gente moldar um pouco o que a gente gostaria de ser. Né? O Atticus Finch, do Sol é para Todos, né? Que é o advogado abnegado, daquela cidadezinha do interior dos Estados Unidos, que defende um negro contra todo mundo, né? E a filha dele, que é quem narra a história, fica preocupada, e ele tem que dizer, olha, você tem que respeitar só a sua consciência, a única coisa importante. Todo advogado tinha que ler esse livro. Ou o Érico Veríssimo, né? O Capitão Rodrigo, que é aquele cara que também acredita no que faz, é um livro lindo. E aí, para quem gosta, é delicioso ler, né? O Orgulho e Preconceito, o Mr. Darcy. Eu li há pouco tempo, Fred, um negócio interessante, que eles tinham descoberto um feromônio nos ratos, que era da atração. Os ratos que tinham atração. Eles resolveram chamar esse feromônio de Darcy, perdão, em homenagem ao Mr. Darcy, que é o cara mais cool do mundo, só fala quando tem que falar, é aquele nobre elegante. Eu gostaria muito de ser o meu alter ego. Depois aprimorar a comunicação e aí dizer que nós aqui, né, no jeito, a gente tem que saber como a gente fala também. E dá 2 exemplos interessantes. Quando o São Jerônimo, lá no século IV, tem que traduzir a Bíblia, né, enfim, do grego até do aramaico, ele faz uma coisa muito inteligente, que ele traduz para o latim vulgar, por isso que se chama Vulgata, né? E com isso ele consegue que muitas pessoas tenham acesso à Bíblia. Isso foi fundamental para o cristianismo, né? Que fosse um latim que as pessoas pudessem compreender. Não adianta você falar uma língua muito erudita ou de uma forma muito empolada que ninguém vai entender. O Lutero também, quando ele é preso, resolve traduzir, né, a Bíblia do latim para o alemão, ele usa o baixo-alemão também, que é uma outra coisa interessante, né? O uso da linguagem é importante. Na Megera Domada, que é uma das minhas peças de Shakespeare, uma peça extraordinária, deliciosa, né? A briga toda é a Catarina, que é aquela que é a filha, a Megera, né? Aliás, a tradução é uma tradução errada, porque o nome em inglês da peça, The Taming of the Shrew, é a domação da Megera, e não a Megera domada, né? Que é o que é a peça. Né? Mas é muito interessante que a peça inteira fala de como ela se coloca socialmente. Enfim, a Catarina é aquela que tem a irmãzinha mais nova, a Bianca, que todo mundo quer casar com a Bianca, ninguém com a Catarina, porque a Catarina é esporrenta, é bagunceira e tudo, né? Fala o que quer, e ela aprende na peça como se colocar socialmente, né? Enfim. E uma coisa interessante que até ajudou a história do Brasil e das colonizações é porque quando Bartolomeu Dias passou pelo Cabo das Tormentas, lá embaixo, né? Lá no ponto mais no sul, né? do continente africano, onde trocam, né, os oceanos, ele disse, aqui é uma desgraça, aqui é horrível, aqui é o Cabo das Tormentas. Mas quando ele volta, o Dom João II, preocupado com aquele nome, disse, vamos chamar de nome melhor aqui, vamos dar um nome mais amistoso, vamos chamar de Cabo da Boa Esperança, porque aí, senão os nossos navegadores, ninguém vai querer ir, né? O marketing que ele fez, interessante, então vai ser uma questão toda de comunicação. E aí eu vou ter que pular um pouco aqui para caminhar. Mas eu queria falar um pouco de concisão também, ainda na comunicação, que é interessante o seguinte, vocês vejam que como cada vez mais é importante, ainda mais nós, né, Fred, como advogados, os juízes com cada vez com menos tempo para ler as coisas, como é fundamental você ser objetivo e direto. E um exemplo muito interessante que a gente colhe da literatura é o Romeu e Julieta. O Romeu e Julieta, né, uma peça famosíssima, né, Shakespeare, né, mas ainda a segunda tragédia que ele faz, né, no começo ainda, ela começa com um prólogo no qual um ator vai à frente do teatro e fala 8 frases para o público. 8 frases, só isso. Nessas 8 frases, ele conta tudo o que vai acontecer na peça. Aí você pensa, é um spoiler desgraçado, eu não quero mais ver essa peça, já contou tudo o que vai acontecer. Não. Ao contrário, é tão bem feito que você quer exatamente compreender o que vai acontecer. Então ele diz, 2 famílias iguais em dignidade, na linda Verona onde se passa esta cena. Levadas por antigos rancores, desencadeiam novos distúrbios, nos quais o sangue civil tinge mãos cidadãs. Da entranha fatal desses 2 inimigos ganharam vida, sob a diversa estrela, 2 amantes, cuja desventura e lastimoso fim enterraram com a morte e a constante senha de seus pais. Você falou tudo em 8 frases o que vai acontecer. Seria maravilhoso se pudesse fazer um recurso especial, uma apelação em 8 frases, você fala tudo o que vai acontecer, né? E aí o cara lê aquilo, mas peraí, eu quero entender mais, me conta como isso aconteceu. E pronto, você já resumiu tudo, mas isso é o poder, claro, um talento extraordinário, dessa concisão. Eu vou ter que passar um pouco aqui, mas é interessante
interessante a gente pensar, né, que, na verdade, a gente tinha essa ideia antiga, né, de que do fato vem o direito, mas, na verdade, né, se a gente pensar bem, o direito vem muito da narrativa, né, na advocacia, né? E os juízes gostam de ouvir história, eu ouvi isso de alguém, eu já não lembro de quem, mas é verdade, né? E a diferença da linguagem técnica e a linguagem literária, ela tende a diminuir muito hoje em dia, né? Se a gente ainda ficar apegado muito a esses termos muito empolados, o direito, a tendência é isso acontecer. E aí, vou falar de interpretação muito rapidamente, que eu tenho mais uns 5, 6 minutos aqui, eu vou usar o meu tempo até o fim, mas vou acabar aqui na hora, que é muito importante também, né? Essa é uma frase do Diderot que eu acho perfeita, né? Quem é o mestre é o escritor ou o leitor, né? Quem é que realmente dá o que vai acontecer? Uma das mais conhecidas provocações da literatura brasileira claro, o Dom Casmurro, né? Afinal de contas, Capitu traiu ou não o Bentinho, mas tem uma coisa interessante nesse livro, que é o seguinte, vocês lembram, né? A mãe do Bentinho tinha prometido o Bentinho que ele fosse padre. E a Capitu, muito esperta, chega para a futura sogra dela e diz, olha, você prometeu alguém para ser padre. Não precisa ser o Bentinho, pode ser outra pessoa, deixa ele casar. E ela convence, com essa interpretação, ela convence a velha a deixar o Bentinho se casar com ela, que era o que ela queria, né? E arruma um outro órfão para ser padre. E aí os símbolos também, que é um barato, né? Porque também na interpretação é fundamental ler os símbolos. A gente lê a Bíblia, ou o Corão, ou o Torá, ou qualquer obra literária, né? A literatura, a interpretação literal, isso é um outro fundamental exercício na vida do advogado, do juiz. A interpretação literal costuma ser a mais frágil delas, né? Costuma ser a mais pobre delas. E aí tem uma extraordinária símbolo, aí tem uns exemplos que não acabam, né? Na Odisseia, que é outra obra extraordinária, também interessantíssima, que é desse Proteu, aliás, de onde vem o termo proteína, que era um deus, e o Menelau, aquele Menelau que a gente já falou, ele quer voltar para casa, ele está preso nessa ilha, uma ilha de Faros, no quanto quarto lá da Odisseia. E o Proteu, ele é um monstro que se transforma em várias coisas. E o Menelau, ele se aproxima da filha do Proteu, que gosta dele, e diz, olha, você tem que agarrar o meu pai para você ter essa resposta. Ele tem que ter uma resposta para saber como é que ele volta para casa. Mas aperta ele bem que ele vai tentar se transformar, você não larga ele. Você segura até ele voltar à essência dele, voltar ele ser o velho que ele é. E não dá outra, o Menelau vai atrás do Proteu, espera ele dormir, quando agarra o Proteu se transforma num javali, num leão, numa árvore, em água, mas o Menelau é firme e segura o Proteu até o fim, até que ele volta a ser a figura original dele, a essência dele, e aí ele dá a resposta. E essa é uma belíssima de uma metáfora, e nós, né, do meio jurídico, de vez em quando a gente tem casos complicados, e às vezes conceitos complicados também, e eles se transformam, mudam, vão para o lado, vão para o outro, mas aí tem que ser que nem o Menelau, segura firme, né? Agarra, espera ele se transformar em várias coisas até que ele volte à essência, porque a compreensão ela só é possível realmente quando você tem a essência das coisas. Aí você tem que entender a humanidade, e aí uma questão interessante aqui, que é essa ideia da tragédia, a gente falou um pouco da tragédia do destino, que era a ideia clássica, né? De que o destino estava escrito, né? O maktub aí dos árabes, né? E não tinha como você virar, e o conceito já na Renascença, pós-Renascença, que é a tragédia de caráter, que as coisas acontecem, deixam de acontecer, não porque o destino quer, mas senão por conta da nossa humanidade. E aí também uma experiência interessante na advocacia, na vida, que você vê que, às vezes, as brigas, as questões, elas acontecem muito mais pelas pessoas envolvidas, pela característica daquelas pessoas, do que provavelmente pela uma situação de vida, né? Ou seja, o ser humano é que é o grande responsável pelo que acontece. E tem uma brincadeira engraçada, que se fala da diferença do Hamlet para o Otelo, e que as tragédias acontecem, duas peças também famosíssimas, né, do Shakespeare, exatamente por conta delas. No Hamlet, né, o príncipe dinamarquês que volta de Wittenberg para casa, encontra a mãe casada com o tio, e fica grilado e acha que o tio que matou o pai, e fica aquela lucubração, depois ele descobre que realmente foi o tio, tem medo de reagir, e ele só consegue tomar uma iniciativa, e o Hamlet é o cerebrino, lá no final da peça, e acaba todo mundo morrendo. E o Otelo é o general, né, Moro, muito cheio de atitudes, pouca reflexão, ele é enganado pelo Iago, né, e que por inveja, por uma série de razões, por despeito,
diz que a mulher dele, a Desdémona, o trai com o imediato dele, ele não quer muito mais provas, porque o homem de guerra não tem prova, não tem devido processo legal, e acaba matando a Desdémona, embora esteja errado. Mas se você altera esses personagens, não ia ter tragédia. O Hamlet, se fosse o Otelo, nunca ia acreditar no Iago, nunca ia acreditar no que estava sendo dito a ele, né? Ele rapidamente ia desprezar aquilo, não ia ter tragédia nenhuma. E se fosse o Otelo, ao contrário, o Otelo ia chegar lá, ia ver que o tio matou o pai e ia matar o tio no primeiro ato da primeira cena. Então não ia ter tragédia. A tragédia existe por causa da humanidade. E, enfim, aí um pouco de reflexão sobre o Kafka, que é um outro livro extraordinário, estou falando de literatura, é um livro que fala, né, desse sujeito. O Kafka foi também advogado, fez direito, trabalhou na empresa de seguro, que fala dessa pessoa que não consegue compreender os meandros de um processo do qual ele é réu, e, enfim, é uma história extraordinária, e para nós, que somos do meio jurídico, eu acho que é um livro dos mais essenciais para entender como as pessoas que não são advogadas, não são juízes, compreendem o nosso mundo, porque elas veem muito parecido como o Kafka vê, elas não conseguem sequer compreender o que está acontecendo, o que para nós, às vezes, é muito natural. Enfim, de cultura, e para encerrar, porque eu realmente estou sem tempo aqui, mas isso eu corri um pouco, a minha ideia é dizer como a cultura ela é importante, né, para a formação de valores, que é um tema, na verdade, talvez o mais importante para uma civilização, né, a manutenção dos valores. Tem uma diferença, Fred, muito relevante, hoje em dia ela fica ainda mais fundamental, entre o que é informação e o que é cultura. Porque todos nós temos muitas informações hoje em dia. Eu tenho 3 filhos já sendo adolescentes, eles têm muito mais informação que eu tive quando eu tinha a idade deles. Entretanto, é uma informação que vem despida de cultura, de valor, né? Eles sabem se vai chover, né? Sabem morrer um pinguim não sei aonde, o trem descarrilhou em Jacarta, tudo eles sabem, né? A cultura é uma informação também, mas é uma informação que vem com uma carga valorativa, né? Então, Dom Quixote é cultura, Shakespeare é cultura, a Bíblia é cultura. Isso porque faz você assumir uma série de valores e que te permite dizer o que é certo e o que é errado, né? Tem gente que fala, gosto não se discute. Não, desculpa, claro que gosto se discute. Tem coisa que é cafona, tem coisa que não é elegante, tem coisa que não se deve fazer. Ah, não, mas eu gostei dessa roupa. Não, essa roupa é feia, ela é cafona. Essa construção ela não é bonita. Como é que onde você aprende isso? Você aprende isso com cultura, é essa que faz a diferença, né? E aí, mostrar como a Bíblia ela tem valores importantes. Eu queria citar rapidamente o Evangelho de São Lucas, né, que é o Evangelho para os gentios, né, da passagem do bom samaritano, que é uma passagem lindíssima, né, todo mundo conhece, e é um conceito interessante que, quando na segunda metade do século XX, o direito civil, né, começou a falar de boa-fé objetiva, e, pô, Jesus tinha falado disso muito antes de boa-fé objetiva, né? Porque o conceito do bom samaritano é do sujeito, né, que ele está saindo de Jerusalém, onde tinham muitos salteadores, claro, porque o dinheiro, e no caminho ele é assaltado e é jogado no meio da estrada, e passa primeiro um sacerdote e cruza a rua, né, para não pegar o cara. Depois passa um Levi, que era uma família nobre dos judeus, e também cruza a rua. Aí depois passa um cara de Samaria. Samaria era um lugar que os judeus abominavam, achavam uma gente de segunda classe, porque já tinham desvirtuado o judaísmo. Mas esse cara de Samaria vai, socorre o sujeito, leva o sujeito para uma estalagem, paga a estalagem e salva o sujeito. E aí Jesus pergunta, quem agiu bem? É óbvio que a resposta é óbvia. Quem agiu bem foi o cara de Samaria. O que ele está dizendo ali? Não importa quem você é, não importa qual é o seu título, importa o que você faz, que é o conceito da boa-fé objetiva. Não importa o que você está na tua cabeça, se você seja um cara maravilhoso, importa a tua conduta. Isso é um valor extraordinário para a civilização, né? A importância... O que é importante, na verdade? É importante como a gente age, ainda mais num país como o nosso, que é um país com muita desigualdade, né? Que exige muito que a gente faça coisas. Então, são conceitos relevantes que você tem na literatura, né? Tem que saber ler isso aí. Enfim, eu vou terminar por aqui, infelizmente, porque a gente está com um pouco de tempo, mas eu queria agradecer muito a atenção. Obrigado, Fred, pelo convite, uma honra poder participar. Para mim, desculpa se eu falei muito rápido aqui, esse é um assunto que, como vocês talvez tenham percebido, eu adoro literatura, então eu me animo muito, se eu pudesse ficaria aqui conversando com vocês mais tempo, mas certamente foi bom que eu falei primeiro, porque o professor Lino, o professor Nelson, a Cerqueira vão poder falar coisas mais interessantes, e muito, muito obrigado pela atenção.
Muito obrigado, meu querido. Pô, maravilha, é um prazer imenso ouvi-lo. Pô, essa viagem que você faz, vai e volta da Bíblia para Shakespeare e vai para cultura de massa, cultura. Enfim, é uma quantidade de informação e de ligação impressionante. Quando você começa com o início da declaração de Jefferson, na busca da felicidade, eu falo isso bastante, né? Quando hoje o discurso da felicidade é um discurso hoje muito comum, né? Sejam felizes. Eu acho isso uma maldição, inclusive. Sejam felizes é uma maldição, exatamente porque não dá, né? Não dá. Quando a declaração ela busca a sua felicidade, quer dizer, você criar condições para buscar, como você falou, um ambiente. E é interessante, não sei se vocês devem conhecer esse livro aqui, A Virada, de Stephen Greenblatt. Esse é um livraço, um livraço. Esse livro ganhou... dele, né? São espetaculares. E esse livro ganhou o Pulitzer, né, de 2012, e o livro é exatamente... O Greenblatt é um grande shakespeariano, você sabe, né? Eu sei. O livro dele de Shakespeare eu não li. Eu li o dele, eu li esse e li o de Adão e Eva, né? Ascensão e Queda de Adão e Eva. Que é a biografia da história de Adão e Eva, né? Que é espetacular, um livro muito marcante para mim. Sendo que da virada é a história, quer dizer, é uma hipótese, né? Que ele tenta comprovar de que essa ideia de busca da felicidade, a ideia de que o homem pode buscar a sua felicidade, é a virada, né? Foi a virada para a modernidade foi exatamente essa ideia, né? E aí teriam perguntado para Jefferson se ele que escreveu a declaração ele era epicurista, e ele respondeu que sim. E eu me lembro quando eu li esse trecho, eu fiquei tão profundamente emocionado com isso, tão profundamente que eu cheguei a parar a leitura, porque realmente, para quem é da área do direito, você sentia a conexão, né, de um poema grego descoberto no final da Idade Média, o De Rerum Natura, veja que coisa, ter sido redescoberto séculos depois, né, num tempo de trevas, poder ter sido esse poema, ou o que ele passa, a virada. Né? Isso é lindo demais, espetacular. Me lembrei tanto disso agora no início da sua exposição, por isso que eu fechei a câmera aqui, que eu vou pegar o livro para poder falar. Pedro, meu caro, você que é o nosso convidado, Nelson, confrade, então a gente está lhe recebendo aqui. Queria ouvir muito você, meu amigo Pedro Lino, sobre essa sua experiência, né, como professor de Direito Civil. Zé, ele também é professor de Direito Civil da faculdade e além disso, filósofo, fez doutorado em filosofia política, né? A tese dele é sobre filosofia política. Ele junta essas duas coisas e faz um curso de extensão com direito e teatro. Então, vamos lá, eu imagino como ele deve ter gostado da sua exposição. Tá, você está mudo, viu, Pedro? Está mudo. Bom, uma bela exposição, como não poderia deixar de ser. Eu estou aqui com o livro de Zé Roberto aqui. Esse livro aqui é uma preciosidade, né? Leitura incontornável. Aqui é manual de uso obrigatório, né? Esse aqui já está recomendado aos alunos, claro, né? Sófocles, Eurípides, Ésquilo, Aristófanes. E eu espero contar com a participação do Zé Roberto em um dos nossos encontros lá no curso de extensão. Eu sei que sua agenda é muito apertada, mas a gente vai combinar aí, Zé Roberto. Depois, com calma, pegar seu contato, né? E você falou aí de felicidade, aí me ocorreu aqui rapidamente, né, pensando nos gregos, porque para o grego clássico, porque ele era um cidadão da polis, tudo bem, era uma sociedade escravocrata, as mulheres no plano de inferioridade, os metecos, mas seria inconcebível a ideia de felicidade individual fora dos quadros da felicidade coletiva, porque a felicidade do cidadão era a felicidade da polis. Então, no mundo contemporâneo, no mundo burguês, nós reservamos a felicidade para o espaço doméstico, para o espaço privado. E esse é um valor que, de alguma maneira, claro, né, sem anacronismos, a gente precisa recuperar, né?
a ideia da polis, né? Em tempos tão difíceis como este que vivemos, né? De termos um compromisso. Vejo que as pessoas não querem nem votar. É o mínimo de republicanismo. Né? Até isso, estamos batendo recordes de abstenção. Então, a ideia em si me parece muito generosa, claro que construída em um contexto histórico. Mas foi só uma consideração rápida. Eu quero saudar meu queridíssimo amigo Fred Didier, que é um orgulho de todos os baianos, né? É chover no molhado. O Fred é uma referência para todos nós e que tem, ao lado do profundo conhecimento do campo do direito, uma sensibilidade estética, artística. Eu sei que Fred é apaixonado pelas artes e pela literatura em especial. E essa figura ímpar, que é o nosso Nelson aí, que é um patrimônio intelectual de todos nós, é sempre uma honra, né? E você, Zé Roberto, que é uma referência, você até me coloca numa situação difícil aqui. Eu estou entre dois gigantes aqui, tentando fazer uma transição, uma travessia que eu espero que seja a mais adequada possível. Eu vou tentar me condensar um pouco a minha fala, porque eu acho que, como toda boa literatura, é uma conversação, né? Eu acho que a ideia é essa, né, Fred? É um bate-papo, é uma conversação, e menos uma exposição, uma palestra, ou coisa que o valha. Na verdade, eu faço parte lá de um grupo com Antônio Sá, que é um colega muito querido, que você conhece, que é professor de filosofia, de teoria do direito, e a gente faz parte de um grupo de pesquisa da teoria da justiça, do direito, da decisão judicial, e eu tenho me encarregado de buscar essas conexões, né, e estudar as interfaces do direito e da literatura, direito e literatura, nessa linha, Zé Roberto, do direito da literatura, né? A gente usa esses advérbios, proposições modais, direito da literatura, na literatura. Eu até vou mais longe, direito contra a literatura, né? Quando eu vejo que um militar pretendeu prender Sófocles nos anos 60, isso é um episódio verídico, né? Deixaram de informar ele que ele já estava morto há 2000 anos, né? Então, isso aconteceu até numa exibição de Electra, no Rio de Janeiro. Esse é um episódio aí que entra aí no famoso FEBEAPA. Nelson, essa geração não conhece bem o FEBEAPA, não é Stanislau Ponte Preta, mas a gente que, né, você é um pouco mais velho, mas a gente lembra, Zé Roberto deve ter também essa referência, né? Bom, hoje é um pouco como diz Ferreira Goulart, ele costumava repetir uma frase de Pessoa, né? A arte existe porque a vida não basta, né? A arte não é um luxo, é uma dimensão essencial da nossa existência. A Martha Nussbaum escreveu um livro muito interessante, que é um verdadeiro manifesto, né? Por que a democracia precisa das humanidades? A gente tem visto no mundo inteiro as artes, as humanidades, sendo afastadas dos currículos, né? Como se fossem competências supérfluas, desnecessárias. E é uma ideia, na verdade, tola, porque seria uma pretensão de que, bom, a gente tem que vocacionar o ensino para atividades de lucro, de crescimento econômico, como se houvesse uma disjuntiva, como se uma atividade empresarial rica, florescente, também não demandasse competências de criação, de imaginação, que a arte pode ser um caminho interessante para assegurar. Então, esse é um momento, de fato, delicado. E eu queria fazer assim, um comentário um pouco mais geral do nosso referencial teórico e depois falar um pouco da nossa experiência do curso de extensão. Nós temos aqui no nosso grupo, né, alguns teóricos que nos servem de referência, mas pensamentos que nos inspiram, em especial, Nelson, o pragmatismo clássico, né? E aqui eu penso em Peirce, James, John Dewey. O pragmatismo, que é uma escola filosófica que surgiu nos Estados Unidos, que é menos uma escola e mais um movimento teórico, um estilo de pensamento, um método com atitude, uma orientação antissolipsista, antimetafísica, antiplatônica da filosofia. E quando eu falo antiplatônica, em que sentido? Né? De que crítica ao platonismo? E aqui, falando aqui de uma alegoria, no estilo que Zé Roberto colocou, todos conhecemos a alegoria da caverna, né? Que está lá na República de Platão. Então, nós viveríamos numa caverna, prisioneiros da caverna, agrilhoados, e enxergaríamos as sombras. Haveria uma grande fogueira atrás, nós estaríamos aprisionados, e essa fogueira projetaria as sombras, e na frente nós enxergaríamos o movimento, as sombras,
e não enxergaríamos a verdade e a luz. Mas um de nós outros consegue fugir da caverna. Quiçá o divino Platão, o martelo dos sofistas, o fugitivo da caverna. Ele consegue sair da caverna e contemplar a luz. E ele fica ofuscado com a claridade. Isso é uma metáfora, a ideia do saber, do conhecimento. E traz em si uma ideia que persegue a filosofia ao longo da história, de que o filósofo teria um acesso privilegiado à realidade e ao saber. Essa é uma ideia que ele, como se ele vestisse um manto, né, e passasse a ditar as verdades. E a grande pergunta é, existe essa verdade exterior? E meu querido amigo Crisóstomo, que é filósofo baiano, ele diz o seguinte, olha, nós, os cavernosos, os trogloditas, nós estamos basicamente certos. Não tem nada dessa verdade externa, não existe isso. E esta aparência que enxergamos é uma aparência de essência. Não há, vamos fugir desses dualismos, vamos fugir da subjetividade, da objetividade para a intersubjetividade. A verdade é aquilo que nos permite lidar com o mundo, é uma ferramenta para a resolução dos problemas. E o que é profundo em filosofia não é uma questão de cavar, mas assim de varredura ampla. É uma questão de ver. Então, nesse sentido, o que chamamos de verdade é o que nos permite lidar com o mundo, com o mundo. E o que significa a verdade? Crenças compartilhadas. E eu faço esse tipo de comentário porque me parece que é nesta interface que é possível explorar a relação do direito com a literatura. Em que sentido? O que é que o direito ganha em confronto com o espaço literário? É uma diversão? É pura erudição? É isso? Ou o que nos tem a oferecer a literatura e o que podemos oferecer à literatura? Nós acreditamos que este campo de estudos, direito e literatura, é importante para assegurar a compreensão de que o direito ele é parte da cultura, da linguagem, da sociedade, do nosso envolvimento com o mundo. E pensando a liberdade, a imaginação literária como uma possibilidade de abertura para resgatar a singularidade, as nuances do mundo. Isso nos parece um exercício muito saudável. E, nesse sentido, como diz Joana Aguiar e Silva, que é uma pensadora que cultivo com muita atenção e muito cuidado, toda literatura tem a ver com o direito, para além, inclusive, das chamadas obras canônicas, o processo, medida por medida, porque, na verdade, a literatura ela cresce e se desenvolve à sombra da condição humana, à sombra da condição humana. Portanto, nos parece que há possibilidade, sim, do que chamaríamos de uma educação sentimental. Eu não acho, pessoalmente, que a literatura vai nos tornar moralmente melhores, uma ideia edificante. Não. Os canalhas serão canalhas cultos, não deixarão de ser canalhas porque tem uma cultura literária. Em Auschwitz, nós tínhamos lá os oficiais alemães extremamente cultos, né? Mas, ao mesmo tempo, se não virtudes morais, mas virtudes epistêmicas, de sensibilidade, de compreensão do mundo, dos fluxos. Ou seja, a cultura literária ela pode nos ajudar a construir um vocabulário que nos ajude a combater a crueldade. A crueldade. Eu estou usando aqui palavras de um filósofo americano que eu aprecio muito também, que é o Richard Rorty. Ele fez um comentário muito interessante e tem um livro que foi um best-seller nos Estados Unidos, em 1852, A Cabana do Pai Tomás, da Harriet Stove. Olha, a minha pronúncia é estilo Joel Santana. Vocês, por favor, deem um desconto. Então, a Harriet Stove escreve A Cabana do Pai Tomás. Ela era uma abolicionista. E, segundo Rorty, este livro contribuiu muito mais para a causa abolicionista do que, por exemplo, os escritos de Kant ou de qualquer outro escritor ou metafísico, porque o homem é um fim, ele não pode ser um meio, etc., etc. Não. Tanto é que, há uma referência biográfica em relação a ela, que o Lincoln teria encontrado uma certa feita com a Harriet Stove e disse, olha, a senhora é a culpada da guerra, como uma provocação. A culpada é a senhora, porque a literatura ajudou a criar esse vocabulário. É o que Roth chama de redescrição do mundo, de redescrição dos processos.
não sem motivo também, aqui eu vou me referir a dois autores emblemáticos, Karl Marx e Engels. Engels, ele dizia, olha, eu aprendi com Balzac muito mais do que lendo todos os historiadores e escritores estatísticos da França. 95 volumes da Comédia Humana de um cidadão que morreu com 51 anos de idade. Eu fico me perguntando se ele almoçava, se ele jantava, porque conseguia escrever 95 romances e 40 e poucos inacabados e morreu com 51 anos de idade. É um prodígio, realmente. E o próprio Marx, ele era um leitor assíduo de Charles Dickens, que ninguém descreveu melhor o capitalismo no século XIX do que Charles Dickens. Ninguém descreveu melhor a dinâmica social do capitalismo, como em tempos difíceis, está lá em Charles Dickens. E Marx, ele sabia de cor Shakespeare. Ele com as filhas ali, ele sabia de cor tragédias inteiras de Shakespeare. Ou seja, eles reconhecem nesses escritores uma possibilidade de compreensão de fenômenos e de dinâmicas societárias de uma maneira muito mais intensa do que qualquer tratado teórico, né? Isso não estou pregando aqui, que devamos esquecer os livros, a teorização, longe disso. Mas a filosofia, mas a literatura, ela comparece, sim, como uma perspectiva, inclusive do ponto de vista de uma educação sentimental, e aqui eu recuperando aqui autores que trabalham com um campo novo, que é a chamada filosofia das emoções, porque a justiça ela começa com o nosso envolvimento emocional com o mundo. A gente costuma desterrar a ideia de emoção, né, de sentimento, e contrapondo, e nós a contrapomos a ideia de racionalidade. Mas é possível pensar no que chamaríamos de emoções racionais, porque as emoções elas são ferramentas que nos ajudam a lidar com o mundo. E nós podemos cultivar, e podemos e devemos cultivar determinadas emoções. As emoções elas não são privadas, elas estão no mundo. Elas são, em certa medida, emoções políticas. E a literatura é um manancial inesgotável para praticar, para cultivar e para escolher. Então, me parece, né, e aqui eu estou aqui meio que um pensar em voz alta, porque como o tempo é curto, pretendendo de alguma maneira sintetizar algumas questões, a partir dessas reflexões muito amplas, e aqui uma espécie de vol do azul, nós começamos a desenvolver esse curso de extensão, Direito e Literatura. Nós começamos inicialmente, Fred, com uma abordagem mais geral, com as obras chamadas canônicas. Né? O Processo, Crime e Castigo, né? Ressurreição, de Tolstói. Isso foi num primeiro momento. Em seguida, nós oferecemos um curso de Direito e Literatura em Mundo do Trabalho. Mundo do Trabalho. E aí, com a ideia de uma ênfase mais particularizada. Nós temos no nosso grupo, Fred, um colega que eu sei que você gosta muito, que é Luciano Martinez, que é juiz do trabalho. Eu sou membro do Ministério Público do Trabalho e o nosso colega Antônio Sá. Então, nós escolhemos algumas obras, como, por exemplo, Germinal. Bom, vamos discutir aqui a greve, a questão de meio ambiente de trabalho, da vida dos mineiros numa França ali no século XIX. Depois avançamos com Vidas Secas. Chegamos a trabalhar com o Quixote. Os alunos aceitaram esse desafio de ler essa obra monumental de 1.400, 1.200 páginas, a depender da edição, inclusive para refletir o que era essa Espanha numa transição do mundo medieval para um mundo contemporâneo, mundo moderno, relações de trabalho, e até para saber, será que Sancho Panza era ou não era empregado? Será que a gente está aqui feito um Quixote querendo reconhecer relações de trabalho, toda essa discussão em tudo? Né? Porque às vezes esse queixume, não, mas vocês não tiram isso da cabeça. Não, enquanto houver capital e houver trabalho, enquanto houver esse tipo de relação, nós precisamos de uma regulação. Nós trabalhamos também com Santa Joana dos Matadouros, com Brecht, que é uma fonte também inesgotável de reflexão teórica, e chegamos também a ler o texto de Carolina de Jesus, que é uma obra mais autobiográfica, Quarto de Despejo, uma catadora de papel. Essa foi a nossa última experiência. E esse ano, Fred, nós resolvemos lançar esse curso, né, Direito e Teatro, e aqui eu faço uma ressalva, né? Quer dizer, o teatro aqui como texto literário,
né? Porque o teatro, claro, enquanto arte, é uma arte que se integra com outras artes, né? Com a música, com a dança, com todo um aparato cênico. E é óbvio que você ler uma peça é muito diferente de você assistir. Infelizmente, Fred, a gente não tem, muitas vezes, a oportunidade de, pelo menos aqui na Bahia, de assistir determinadas peças. Eu, por exemplo, eu tenho uma adoração por Ibsen. Eu nunca consegui assistir uma peça de Ibsen aqui em Salvador. Eu gostaria muito, mas eu já li tudo que esteve ao meu alcance, né? Nunca consegui. Então, o que fizemos? Nós elencamos um conjunto expressivo, começando, evidentemente, na Grécia Antiga, né? Começamos sempre antigo, né? Eu considero, Nelson, inconcebível uma estudante de direito, um aluno de direito, sair da faculdade sem ter lido o Antígona. Né? Eu digo isso todo dia aos alunos. Eu digo, é inimaginável. Você vai discutir justnaturalismo, positivismo, etc., direito natural, sem ter lido o Antígona. Isso não passa pela minha cabeça, não faz o menor sentido. Isso para começo de conversa. Para começo de conversa. Então, nós começamos com a Antígona, fizemos um elenco de peças da antiguidade clássica, com esses autores que Zé Roberto trabalhou com tanta profundidade, habilidade e inspiração, e depois com alguns autores romanos, isso está na nossa lista, O Alto da Barca do Inferno, Gil Vicente, que é um clássico da literatura portuguesa, e chegamos em Shakespeare. Shakespeare é como diz Harold Bloom, né? Ele inventou o humano, né? Ele não imitou a vida, ele inventou a vida, uma galeria de centenas de personagens. Está tudo ali, meu Deus, né? Os dramas humanos, a psicanálise. Zé Roberto chamou a atenção disso. Está antecipado, está lá no grande bardo inglês. Ele inventou o humano. Está em Shakespeare. Inclusive, a nossa ideia, Fred, no próximo curso, é um curso específico para Shakespeare. Né? Isso está muito claro, porque a gente fez uma pequena seleção e identificamos 8 peças de Shakespeare entre tragédias e comédias, numa pequena seleção, diminuta seleção. E a gente espera contar com o Zé Roberto. Não, ele tem um livro só disso, né? Fica aqui, já fica a bibliografia. O livro de José não está aqui comigo, está na minha biblioteca, que minha biblioteca é offshore, né? Minha biblioteca é offshore, então eu não estou com ela aqui. A biblioteca jurídico, né? Fica aqui, a não jurídica. Mas o Zé tem um livro só sobre isso. Não, eu tenho esse livro, tá aqui, está guardado aqui, porque eu fiz questão de trazer esse porque mais específico das tragédias gregas, que é onde a gente está trabalhando. Então a gente deu esse salto, né, para Shakespeare e temos uma proposta ousada, que é a leitura do Fausto de Goethe, que eu espero que durante as férias, né, vamos negociar aí com a turma. Olha, vamos ver aí, de preferência, tradutor e traditório, com a tradução de Gene Clavicegal, que essa é uma outra preocupação também legítima, é preciso ter boas traduções para que a gente evite leituras empobrecedoras. E aí também, Ibsen aí, uma questão também muito pessoal, mas porque entendo que O Inimigo do Povo é uma peça também incontornável. E aí outros autores, Brecht também, que tem uma galeria de peças que são também, que estão no mundo do direito muito afetas, né? O Círculo do Giz Caucasiano, A Exceção e a Regra, a Ópera dos Três Vitens, e também, claro, os autores brasileiros estão também aqui contemplados, com o próprio Machado de Assis, que se ele não foi um grande teatrólogo, mas se é o texto de Machado, e aí já é uma garantia de qualidade. Não foi onde ele brilhou, mas certamente tem a sua qualidade. O Martins Pena e autores mais contemporâneos, Guarnieri, eles não usam black tie, Deus lhe pague, o Santo Inquérito do nosso baiano, Dias Gomes, Agatha Christie, Raquel de Queiroz, uma autora francesa, a Yasmina Reza, O Deus da Carnificina, 2 autores muito recentes também, Leoa na Baia, de Maria Chu, e Namíbia não, que do baiano, o Aldri Anunciação, que até o Lázaro Ramos tem um filme, até eu não me lembro o título do filme. Medida Provisória. Medida Provisória, muito inspirado nesta peça de Aldri Anunciação, que está aqui também no nosso roteiro.
E esse curso está sendo muito gratificante, Fred, porque os alunos estão se interessando muito. Inclusive, a gente tem trabalhos de TCC no campo do direito e da literatura com essa inspiração. Recentemente agora, né, no semestre anterior, eu tive 2 alunas que escreveram e trabalharam com Saramago, ensaios sobre a lucidez, que é um livro muito interessante, não consideraria das obras-primas de Saramago, mas é um grande livro. E as pessoas simplesmente não vão votar. Tem muito a ver com o nosso momento. As pessoas não vão votar, a eleição é anulada e de novo, as pessoas não vão votar, o que retrata assim, um desencanto com a democracia representativa, com o fato de você, com o sistema de representatividade, e aquela ideia, olha, nós brasileiros, nós não somos suecos nem suíços, a gente não tem o direito de se desencantar com a política, porque não há outro caminho senão este. Então, elas escreveram, e aí, por sugestão minha, trabalhando com o conceito de constitucionalismo democrático em Mangabeira Unger, e com a ideia de aprimoramento da representação democrática, numa conexão, portanto, numa leitura, numa interface do direito com a literatura. E isso está sendo muito gratificante, ver esse retorno, este interesse dos alunos em trabalhar com a temática da literatura no seu contexto mais amplo, em conexão com o mundo do direito. Mas é isso, eu procurei aqui ser muito sintético, né, para não cansá-los, mas a ideia basicamente é essa, e aí a gente vai... Estou seguindo a conversa e a prosa que está muito boa. Muito obrigado aí pela atenção. Muito obrigado. Pedro, muito obrigado. Esse relato dessa experiência sua, do seu curso, do curso que você e Luciano estão montando, né? Isso me deixou com água na boca. Assim, eu fiquei, por que eu não tive isso, né? Por que eu não tive essa oportunidade há 30 anos, quando entrei na faculdade, de ter essa opção, né? Veja, eu faço aqui não sei se você sabe, quando a gente fundou, né, o curso da Faculdade Baiana de Direito, há 16 anos, e eu sou o diretor-geral de lá, e fui responsável pelo currículo, desde o primeiro semestre, eu resolvi colocar arte e direito como matéria obrigatória do curso. Maravilha. Arte e direito é matéria obrigatória do curso. E olha que já passamos por inúmeras mudanças de currículo, e essa é uma pedra de toque e a gente não tira. Todos os alunos da Faculdade Baiana de Direito, desde 2006, portanto, desde o início, eles têm de necessariamente passar por isso e ver essas 4 dimensões, né? O direito como arte, a arte como direito, o direito na arte, a arte no direito. São as 4 dimensões vistas nessa disciplina, que é comandada por Daniel Nicuri, que falou na primeira edição desse seminário. Defensor público, professor, doutor, ex-orientando de Nelson Cerqueira, escreveu sobre a relação do Alto da Barca de Inferno. Opa! E a tese de doutorado dele, foi dissertação de mestrado dele, o Alto da Barca de Inferno, ele brincou com altos da Barca de Inferno, na verdade, o Alto da Barca de Inferno, o alto mesmo, para o auto de prisão em flagrante, como um ato de narrativa, né? E aí ele fez a relação do Alto da Barca de Ferro, a peça, com o modo como se escreve um auto de prisão em flagrante. Foi a dissertação de mestrado definida lá no programa de pós-graduação em Direito da UFBA, onde Delson, esse gigante da Bahia, esse orgulho da Bahia, esse maior polímata baiano, pelo menos que eu conheço, ele orienta trabalhos relacionados a direito e arte e literatura desde sempre. Desde sempre. Ele, se eu estou aqui, ou se a gente está aqui hoje organizando um evento aqui no contexto de Salvador sobre isso deve muito ao que Nelson faz há quase 2 décadas no nosso PPGD da UFBA, com inúmeros trabalhos orientados a respeito do tema. E antes de passar a palavra para Nelson, que vai focar em Machado de Assis, o direito na obra de Machado de Assis, é o foco da exposição dele. Eu acho que todos vocês conhecem, mas já que tem muita gente assistindo, eu queria recomendar esse livro aqui, chama-se O Mundo da Escrita,
O Mundo é escrito de Marty Kushner. Ah, é maravilhoso, eu já li esse livro. Rapaz, esse livro aqui é espetacular. É uma espécie de, um próprio resenhista chamou, é o Sapiens da literatura, né? Ele pega 17 ou 16 textos ao longo da história e que vão desde de Gilgamesh a Harry Potter, e vai encaixando na história a importância disso. E o capítulo que ele pega sobre os textos sagrados, que é o capítulo 3, que é Esdras e a criação da escritura sagrada, para quem faz direito, isso aqui é especialmente importante, sobretudo para a teoria da interpretação. Um livro espetacular que como eu não vou fazer palestra nenhuma, eu também não tenho condição de fazer palestra, eu fui fazendo essas indicações de leitura para complementar a exposição dos meus amigos. Nelson, a palavra é sua. Bom, agora eu tenho voz. Já desliguei o microfone. Rapaz, eu nem sei o que dizer depois dessas duas palestras e depois das falas do meu querido confrade Didier. Didier, antes de tudo, eu me sinto extremamente gratificado com a sua bondade, a sua fidalguia, a sua gentileza ao falar desse seu querido e simples confrade. Eu apenas falo porque nasci para falar. Escrevo porque nasci para escrever. E nos meus livros, quer seja de teoria da literatura, de filosofia, de direito, romance ou poesia, eu digo sempre que, no meu escrito, até a menor palavra é autobiográfica. Eu acredito que o que você faz, o que se alguém faz, é sempre autobiográfico. Ou seja, você não precisa ter vivido o que você está dizendo. Você pode ter ouvido, você pode ter lido, pode ter sido um filme, pode ser o Sancho Panza. Aliás, eu achei interessante a ideia de Sancho Panza ser empregado de Dom Quixote. Eu acho uma ideia interessante para perseguir e fazer uma pesquisa no velho livro, porque não está claro, mas eu acho que é interessante, é um desafio. Eu gostei da ideia. Assim como eu fiquei encantado com a fala do Castro Neves sobre a Grécia e sobre a origem do direito. Eu tinha feito 2 parágrafos na minha fala sobre direito na literatura, que é mais ou menos o tópico da minha fala. Mas eu já cortei completamente depois das falas do Castro Neves aqui, falando exatamente sobre direito e literatura. Então, eu eliminei. Mesmo assim, eu não podia deixar de dizer, já também aproveitando as falas de Pedro Lino, do Castro Neves e do meu querido confrade Didier, que na Idade Média, na Inglaterra, já se discutia direito e literatura, já a temática direito e literatura. E sempre com direito na literatura, que é o caso de Shakespeare citado, mas é o caso também de juristas frustrados, juristas que estudaram direito, que a família queria que ele estudasse direito. Por exemplo, John Donne. John Donne estudava direito, se decepcionou com direito e foi escrever, sabe o quê? Poesia metafísica. É um caso que eu acho interessantíssimo. Evidentemente,
sem falar de Shakespeare, de Stevenson, etc. Mas o meu tema eu não quero divagar muito, porque senão eu falo sobre todas as coisas, menos sobre o que me foi designado, que é Machado de Assis e o direito. Então, essas breves considerações acerca da presença do direito na obra de Machado de Assis se distanciam da rigidez teórica da doutrina jurídica ou de uma simplificação reclamada em nome de um suposto pragmatismo. Antes, requer um diálogo que possui vários inconvenientes, especialmente em relação ao que se entende como direito e ao que se entende como literatura. A opção metodológica adotada não pretende debilitar a dogmática como área específica do conhecimento humano, mas abri-la a novas possibilidades, enriquecê-la com a percepção de que a heterogeneidade do plano teórico-prático implica superar visões binárias e exclusivamente de fenômenos jurídicos. Excluir visão binária está na moda. Hoje é proibido ser binário. Então, está atualizado. Ao propiciar matéria para um novo olhar sobre o direito contratual, por exemplo, o texto de Machado de Assis busca o contexto de negociação. Ou seja, ele não vai só falar, ele vai buscar o contexto do texto. Seja ao ressaltar os tipos humanos e seu comportamento no conto O Empréstimo, não sei se eu ia ler O Empréstimo, seja ao avaliar os elementos do mútuo, levando em conta o caráter narrativo da história, da literatura e da economia, que aparecem integrados na construção de sentido, ao se debruçar sobre os conflitos sociais e existenciais de um reduzidíssimo corpo de personagens e seus conflitos sociais, conforme programado por Machado de Assis. Ou seja, Machado de Assis, ele não apenas escreve, ele programa o que ele vai escrever. O sujeito é um monstro. Um dos grandes mistérios da literatura brasileira, já levando brevemente falado aqui por nosso querido Cássio Neves, teria captor traído ou não Bentinho no romance Dom Casmurro. Acaba de receber um veredito a partir de uma análise pouco comum, feita pelo advogado e jornalista Miguel Matos. Ele é o autor do livro chamado Código de Machado de Assis, da editora Magalhães. Livro em que disseca a obra do Bruxo sob o olhar jurídico. Mais recente, aqui na nossa Academia de Letras da Bahia, a professora Alessandra Prado, do PPGD, da UFBA, em uma brilhante palestra para esse encontro desafiador sobre literatura e direito, organizado por esse maravilhoso confrade e jurista Fred Didier, desconstruir o texto de Dom Casmurro, desconstruiu no sentido de Jacques Derrida, desconstruiu a tessitura novelística, trazendo uma nova referência, uma nova dimensão, ao buscar atualizar a trama de Capitu e Bentinho à luz do Código Penal reformulado para nossos dias. Não me deterei ao brilhante texto da professora Alessandra, já visitado por todos nós que acompanhamos as palestras desse encontro, mas me utilizo de sua releitura dos fatos, com base no Código Penal vigente, modernizado e ampliado desde a
escrita narrativa de Machado de Assis para lembrar a palestra da Exilda Mello, também minha ex-orientanda, que fez uma tese interessantíssima sobre teatro e com prólogo, com tudo, como se fosse uma peça. Mas ela, na Paraíba, pede uma nova atualização do Código Penal e Civil diante das novas realidades dos direitos das mulheres sertanejas ou urbanas. É interessante que a Exilda traz a mulher sertaneja para o fórum do debate jurídico. Afinal, como sempre defendo em minhas leituras do discurso jurídico, junto a meus alunos do PPGD, ao lidar com as nuances de direito e literatura, aqui também estamos diante de discursos escritos com base em premissas que, com o desenvolvimento da cultura e a atualização dos processos jurídicos, muitas vezes pressionados mais pela sociedade que pelos juristas, os quais preferem muitas vezes defender a petrificação da norma e do legislado, até porque é mais fácil julgar. Por isso mesmo, já se fala em julgamento baseado nas repetições dos casos e das causas, podendo o juiz lançar tudo em um programa aplicativo e dar o veredito. Há quem defenda que Machado de Assis sonhava em fazer direito. Ele era um admirador dos acadêmicos, e não só pelo curso de Direito, que é disciplina da condição humana, no sentido de Emílio Zola. Voltei a nosso querido professor. Mas Machado era também um amante do ambiente acadêmico, como observa Matos, ao aduzir que, quando ele critica os advogados, isso acontece várias vezes em vários textos de Machado, parece estar demonstrando seu inconformismo com o fato de muitos terem tido, ao contrário dele, a oportunidade de estudar direito e não fazerem bem nem bom uso do que era, na época, um grande privilégio. Não há dúvida entre os estudiosos da literatura que o texto de Machado de Assis, seu estilo narrativo, encontra-se embriagado por aspectos da condição e da conduta humana, apregoado por Carlos Cóssio e por Machado Neto entre nós, uma dimensão egológica inerente à problemática humana e às normas sociais de uma época. E muitas vezes, como nos lembra René Wellek escreveu esse livro, Theory of Literature, Teoria da Literatura, em 1942, e dedicou um capítulo a direito na literatura. E também no outro livro dele chamado Problemas da Literatura, essas normas sociais e sua judicialização, defende Wellek, são antecipadas em textos literários para depois se transformarem em questões existenciais a serem enfrentadas por normas e códigos legais. É nessa dimensão que se pode examinar o texto de Nilo Batista em Machado de Assis, Criminalista, um texto de 2018, onde nos leva a refletir que o estilo de Machado tem paralelo na nossa literatura, tem familiaridade direta com o direito, porque o escritor
mergulha na problemática humana, farejando os comportamentos sociais. As normas jurídicas tratam exatamente disso, das relações e comportamento humano, como também defende Marx. O que dizer quando uma lei diz que a pena é maior ou menor, dependendo de quem é a vítima, de sua idade ou de como o crime foi praticado. O que se está fazendo é tentando mudar as leis diante das condutas. E, para isso, é preciso fazer uma análise comportamental, coisa que Machado de Assis fazia com extrema habilidade. O olhar oblíquo de simulador, aderido à Capital, bem poderia estar escrito em uma análise de um escrivão ao narrar um ato de prisão em flagrante, já mencionado aqui pelo confrade Didier, ou em uma audiência, mas ressalte-se que Machado de Assis não investigava o ser humano para aplicar regras de direito. Ele o investigava para nos mostrar como, na verdade, nós somos. E é esse resultado busca a aplicação de uma norma ou a criação mesmo de uma nova norma social ou de uma nova conduta. Não é de se estranhar, portanto, que os romances machadianos estejam repletos de advogados, além de juízes e outras figuras ligadas à justiça. É a grande maioria, e a grande maioria não ganha nenhuma descrição elogiosa. Machado não tem pena dos advogados, não tem pena da justiça. Talvez ele tenha sido tão ferrenho quanto o próprio Kafka. Aliás, eu tenho um grupo de literatura, arte e direito que estamos estudando a obra O Processo de Kafka, professor, e contracenando com a adaptação do livro por Orson Welles, no filme chamado The Trial, o julgamento. Porque, na verdade, o processo não é um julgamento, é apenas o processo. Nunca há julgamento, porque nunca houve um culpado arrestado como culpado. Isso não acontece. Apenas existe o processo, que é muito mais complexo que o julgamento. Em A Ressurreição, de Machado de Assis, 872, por exemplo, surge o primeiro personagem jurídico, Dr. Menezes, um frustrado no amor, pois não é correspondido no foro da paixão. Já em A Mão e a Luva, 74, os dois protagonistas, Luiz Alves e Estevão, transitam no mundo jurídico. Na intricada história vivida por ambos, Luiz tem sucesso porque se vale exemplarmente de uma das características necessárias para um bom advogado, a argumentação convincente. Já muito anterior à concorrente teoria da argumentação do nosso Alexis. Machado inclusive, chega a utilizar termos jurídicos para nomear capítulos, como, por exemplo, embargos de terceiros, que é utilizado em 3 livros diferentes e é utilizado novamente em Dom Casmurro, mas de forma mais reveladora. Já o romance Helena, 74, estamos diante de um processo de direito de família, por tratar-se de um inventário no qual o conselheiro Vale
reconhece a paternidade de uma filha, Helena. Hoje, caso negasse, se poderia recorrer a um exame de DNA, uma prova inexistente nos tempos de Machado, quando se limitava a dizer: não se pode negar, pois é a cara do pai. As estruturas esdrúxulas, cláusulas testamentárias representam a forma como Machado se utiliza dos institutos jurídicos e da terminologia forense, sempre de forma alegórica. Machado, igualmente, é magistral ao lidar com a narrativa e o ponto de vista para conceder ou retirar direitos, como, por exemplo, em Memórias Póstumas Brás Cubas. Escrevi um trabalho para o Congresso Internacional Latino-Americano, apresentado em Boston, onde eu mostro como Machado de Assis descreve os personagens em Memórias Póstumas. E depois de morto, ele volta a escrever os mesmos personagens. E ele destrói todo mundo que ele não gostava. Aniquila as pessoas. Onde a mudança de ponto de vista é apenas uma mudança de ponto de vista do personagem, ele retira direitos e qualidades que pareciam estar garantidos. Em Quincas Borba, o personagem Rubião, para abocanhar a herança do filósofo Quincas Borba, precisa cuidar do cachorro como se gente o fosse. Em O Alienista, por exemplo, o vereador Galvão é preso no hospício da Casa Verde pelo médico Simão Bacamarte. E ao receber uma poupuda herança, corrompeu os juízes e embaraçou os outros herdeiros, o que garantiu a liberdade e notória ação de corrupção praticada no judiciário. Uma temática muito forte no noticiário de hoje, envolvendo venda de sentenças ou grilhagem de terra. Machado teria outras nuances da conduta do judiciário para criar novos personagens, porque ele nunca fala do judiciário diretamente, ele fala via personagens. Aliás, também a grande maioria dos advogados em Machado não é um exemplo de bons profissionais. Nem precisou de porta de cadeia ou porta principal de TRT para fazer a sátira. Hoje, há o que ignorou o direito até a morte. Ele tem esse personagem que ignora o direito até a morte. E outros que, embora graduados em ciência jurídica, não usavam diploma para sobreviver. Bentinho é um desses casos de casuísticos que escapam da ferina crítica do escritor, sendo que na obra podemos vê-lo até mesmo estudando processos. Ele é apresentado como um bom advogado. E sim, pode ser que Machado de Assis o tenha feito propositadamente um advogado, qualificando assim suas opiniões. Mas, se ele o apresentou como um bom advogado, é forçoso notar que o construiu cheio de ciúmes e cismas. Ou seja, salvou de um lado, mas o condenou de outro. Machado era assim. Salvou de um lado e condenou de outro. Na dualidade que é a marca registrada, segundo sentencia Miguel Matos. Machado é muito hábil ao plantar dúvidas na mente do leitor. Como teria Capitu traído seu marido? Seu marido Bentinho com o amigo dele, Escobar. Como? E desde então, leitores de diversas gerações se perguntam
o ciúme de Bentinho era mesmo justificado? Ezequiel era filho de fato de Escobar, fruto de uma aventura extraconjugal de Capitu? A incerteza alimentou e alimenta debates ao longo de décadas. Mas a escritora Lígia Fagundes Telles, depois de sua primeira leitura da obra, quando cursava Direito, em 1940, acreditava e afirmou que Capitu era uma santa, enquanto Bentinho, um neurótico, histérico. A segunda leitura de Lígia Fagundes Telles foi na maturidade, em 1967, quando ela estava casada com o crítico e escritor Paulo Emílio Salles Gomes. Juntos preparavam o roteiro Capitu para o filme de Paulo César Saracini. Depois de ler o livro, a escritora disse ao marido: mudei completamente de ideia. A mulher traiu ele sim. O filho não era dele. Nos últimos anos de sua vida já madura, porém, Lígia confessava sua indecisão. Minha última versão é essa. Não sei. Acho que, enfim, suspendi o juízo. No começo ela era santa, depois era um monstro. Agora, afirma Lígia Fagundes Telles, na minha velhice, eu não sei. Miguel Matos acredita que hoje, pela crítica do direito, pela ótica do direito penal, o caso inexistiria, pois o adultério deixou de ser considerado crime. E sob a lei do direito de família, bastaria aquele teste de DNA que eu mencionei para saber quem de fato era o pai de Ezequiel, como também defendeu a professora Alessandra na palestra dela aqui na nossa Academia de Letras. Restaria ainda uma hipótese filosófica para incluir o nosso querido professor nessa discussão, inclusive o Crisóstomo. Restaria uma hipótese filosófica científica em que o resultado unido do DNA, Pedro, estaria errado, mesmo feito o DNA, o teste, o resultado estaria errado, porque a coleta foi feita por engano. Então, afinal, para concluir minha fala, como bem assegura Heidegger, em essência da verdade, vou voltar à verdade do Pedro Nilo. A verdade, e a verdade de Lígia Fagundes Telles, a verdade sempre passa e por uma diferença. Há sempre uma diferença na verdade. Na verdade da primeira verdade, definida como verdade. Porque o Dasein, nós, seres humanos, o Dasein se veste constantemente de novas dimensões e, assim, de novas condutas e de novas verdades. Muito obrigado. Muito obrigado, meu amigo Nelson. Pô, é um prazer vê-lo, ouvi-lo. Que maravilha, viu? Que maravilha de conversa. Saber que essa conversa, pela tecnologia, agora está à disposição de todo mundo, permanentemente, está no canal do YouTube. A gente pode sempre voltar a ela quando quiser tirar lembrar do que a gente falou, do que a gente ouviu, né? Indicar para os alunos, para os nossos colegas, passem lá, vejam.
está no canal do YouTube da Academia de Letras da Bahia. Eu vou subir no meu canal do YouTube também, no meu canal pessoal, para tentar difundir ainda mais. Queria encerrar agradecendo a presença de vocês três, fazendo duas considerações. Uma é que, ouvindo sobre Machado de Assis, e embora não tenha propriamente a ver com o direito, mas tem muito a ver, muito a ver com o que a gente está vivendo com o mundo contemporâneo, e sabendo que a obra de Machado de Assis é toda de domínio público, então, quem quiser estar ouvindo aqui e não tiver lido, pode acessar, leiam o conto Teoria do Medalhão, né? Leiam o conto Teoria do Medalhão. Sim, muito adequado para o que a gente está... O que está acontecendo, inclusive, com os nossos alunos nas faculdades, o nível de superficialidade, de ausência de leitura, a superficialidade das redes, né, da comunicação, das informações, do debate. Não sei se acontece com vocês isso, mas comigo tem acontecido muito de eu estar numa academia, eu estar andando, estar num lugar, alguém quer conversar comigo sobre o Supremo Tribunal Federal e os males pelas informações que recebeu no WhatsApp ou no grupo da família, não tem acesso a nada. É incrível. Eu acho que a Teoria do Medalhão é uma leitura de Machado importante. Coisa muito bom, realmente. E é um conto, né? Portanto, também é rápido de você ler. E a segunda coisa, eu queria fazer uma indicação que tem a ver com o direito, que é uma fábula de um autor inglês do século XIX, naquela linha de fábulas que colocam a matemática para poder ajudar a gente a compreender as coisas da vida, que é a fábula chamada Planolândia, ou Flatland, em inglês, Planolândia, também de domínio público. Quem não tiver lido, é só baixar na internet. Aqui é uma fábula, é uma autobiografia de um quadrado. Um quadrado, é a figura de um quadrado, que vive no mundo de duas dimensões, que é o mundo dos quadrados. E no mundo de duas dimensões onde ele vive, que é a Planolândia, por isso que é o mundo de duas dimensões, você tem poucas figuras geométricas, né? Os homens são os quadrados, as mulheres e os deficientes físicos são os triângulos, que são menos complexos do que os homens, né? Triângulos, sendo que as mulheres são triângulos isósceles quase linha. E está dito na descrição porque eles são quase linha, a mulher é quase uma linha. Então, no limite do mundo da linha para o mundo das duas dimensões, é a mulher. E quem manda são os círculos, são os grandes sacerdotes, são os comandantes da... E o livro é uma memória, são memórias do cárcere, porque o quadrado foi preso. O The Square foi preso. E ele conta por que ele foi preso. E ele foi preso, vejam, meus caros, porque um dia ele foi surpreendido pela visita de uma esfera. E a esfera chegando no mundo plano é uma coisa muito engraçada. Inclusive, tem uma imagem, né, de como é que uma esfera no mundo plano, né? Então, imagina o mundo plano, uma esfera chegando no mundo plano, ela chega com um ponto, ela vai atravessando o mundo plano. E aí a esfera convida o quadrado a conhecer outras dimensões. O quadrado vai para Linhalândia, depois vai para Pontolândia, e a descrição da Pontolândia é de chorar. Você chora de emoção com a beleza do que seria a Pontolândia. E aí ela leva para está vendo que seria um mundo mais singelo do que o seu, o mundo da Pontolândia, da Linhalândia? Aí ele fica, como é que podem viver num mundo tão pouco complexo, que mundo horrível. Aí agora eu vou lhe mostrar o que é o mundo da terceira dimensão, o mundo da esfera, né? E aí ele descobre as cores, a profundidade, que ele não conseguia identificar no mundo Planolândia. E ele fica maravilhado e volta correndo para a Planolândia e conta para as pessoas que ele visitou a terceira dimensão e as belezas da terceira dimensão. E os círculos, muito preocupados com essa aventura, como é que o sujeito vai dizer que tem uma terceira dimensão, que o mundo tem cor,
as coisas têm profundidade, os círculos, evidentemente, prendem o quadrado. E ele prende porque ele é um louco. Evidentemente, ele é um subversivo que quer acabar com as estruturas. E ele conta, portanto, a partir da prisão, essa memória e faz a seguinte dedicatória, que eu quero ler a pretexto de ser o encerramento da nossa palestra, que é como ele dedica, ou a quem ele dedica o livro, né? O livro, como eu disse, é uma autobiografia de um quadrado. Eu fico sempre muito emocionado quando eu leio essa dedicatória do livro. Então, eu vou tentar não me emocionar, porque eu acho isso aqui de uma beleza absurda. Ele diz assim: aos habitantes do espaço em geral, e a HC, deve ser um amigo dele, e HC em particular, esta obra é dedicada por um humilde nativo da Planolândia, na esperança de que, da mesma forma que ele foi iniciado nos mistérios das 3 dimensões, tendo sido anteriormente versado em apenas 2, os cidadãos daquela região celeste possam aspirar cada vez mais aos segredos das 4, 5 ou até mesmo 6 dimensões. Ele escreveu isso no século XIX, muito antes de Einstein, da teoria da relatividade. Aos segredos das 4, 5 ou até mesmo 6 dimensões. Dessa forma, contribuindo para o engrandecimento da imaginação e o possível desenvolvimento do raríssimo e excelente dom da modéstia entre as raças superiores da humanidade tridimensional. Literatura ajuda a gente a compreender direito, igualdade, e ajuda a gente a cultuar o dom da imaginação. Como Zé falou logo no início da sua exposição, quando falou da importância de se ler. Meus amigos, muito obrigado por esse belíssimo evento. Vamos todo mundo votar domingo, a gente se vê e que o Flamengo seja campeão sábado. Prazer, Obrigado, obrigadíssimo. Muito obrigado. Um abraço. Um abraço.